Boa noite mais uma vez. Louvo ao Senhor pela presença de cada um de vocês aqui. Realmente, para a gente é uma honra. Hoje nós temos uma programação também no templo e não é que nós tenhamos possibilidade de escolher, né? Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria estar nos dois lugares. Como não é possível, né? Eu louvo a Deus por você que optou por vir para cá, né? Para juntos estudarmos esse tema que nós estamos tratando aí há algumas semanas, grandes temas da vida, e nesse momento falando sobre a realidade do céu. Hoje nós vamos estar pensando sobre a festa do Cordeiro. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vai? Maravilha. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua grandeza, estamos diante da Tua presença. Nos humilhamos diante do Senhor. Nós sabemos que Tu não é apenas o poderoso, mas o Todo-Poderoso. O Teu poder é tão grande que um dia o Senhor irá destruir o inimigo sem sequer dizer uma palavra, apenas o resplendor da Tua glória. E nós somos Teus filhos, fomos comprados por alto preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue precioso de Jesus. Nos ajude a compreender a profundidade das Tuas verdades. Que nessa noite, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito nos conecte com a Tua verdade de uma maneira profunda, mas também simples. De modo, Senhor Deus, que a Tua verdade seja tão nítida para mim e para cada um de nós, que ela se torne a minha verdade. Que ela se torne a verdade do meu irmão e da minha irmã. Senhor, nós queremos nessa noite que o Senhor nos ensine, através do Espírito Santo, sobre o que a Tua palavra descreve a respeito do céu, dos acontecimentos que precedem a Tua vinda. O tempo, Senhor Deus, que chegará e não demorará muito, e que nós estaremos com o Senhor eternamente. E que hoje, meu Pai, a Sua palavra seja um bálsamo, seja uma palavra de ânimo, mas também de moestação. Nos traga esperança, mas também, Senhor Deus, mexa conosco em relação ao compromisso que temos contigo como cristãos. E que nós possamos ser vistos, de fato, como pequenos cristos, como Teus filhinhos, onde quer que formos, e que isso Te honre e Te dê glória. Usa-nos nessa noite, Senhor. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, e que toda honra e glória sejam dadas somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos ater hoje, especificamente no capítulo 19 de Apocalipse. Ainda que nós tenhamos algumas parábolas que Jesus conta no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que fala sobre festa, que fala sobre bodas, que fala sobre festa do rei. Mas nós entendemos que não tem uma ligação tão profunda com aquilo que nós vamos falar hoje, que é realmente de forma bem específica aquilo que o Senhor revelou a João. O ponto que eu diria para vocês e que eu gostaria que você guardasse é que Deus sempre planejou um povo. Desde o começo, Ele sempre planejou ter um povo. E esse povo Ele chamava de uma nação santa, de uma nação de sacerdotes. Nós já aprendemos aqui no Amigo de Fé que não era para ter sacerdote nem sumo sacerdote. O plano de Deus era outro. Era que todos nós fôssemos de fato, de verdade, sacerdotes e tivéssemos acesso a Ele. E é isso que vai acontecer lá no céu. Porque lá não haverá templo. A própria presença do Senhor é o templo. E Ele estará no meio de nós e nós estaremos com Ele o tempo todo. Então sempre houve o plano de Deus de ter o seu povo, e esse povo escolhido foi os judeus, você sabe da história, né? Com aquele chamado de Abraão. Mas como a palavra de Deus revela que o povo de Israel rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o Messias, então um novo povo foi alcançado, que é aquilo que nós aprendemos a chamar de gentios. Os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus,
não é? E tem um texto lá em Mateus 21, 43, 21, Mateus 21, 43, que diz assim: eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. O próprio Jesus dizia que, assim como vocês me rejeitaram, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram ou os que crerão no meu nome. Então você e eu nos tornamos filhos de Deus, mesmo não sendo judeus. Um outro versículo que está lá, Mateus 22, versículo 2, diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Jesus aqui fala da parábola das bodas do cordeiro, que não é exatamente aquilo que ele revelou a João no Apocalipse. São coisas distintas, ainda que sejam descritas como uma festa, mas são coisas diferentes. Eu não pretendo hoje me aprofundar nas parábolas, porque essas parábolas aconteceram em momentos diferentes, em situações diferentes, né? Elas são extremamente úteis, mas não porque eu estou planejando tratar com os amados nessa noite. Por exemplo, a parábola das as bodas do cordeiro, que está lá em Mateus, ela foi dita por Jesus no templo, está lá em Mateus 22, 23, e a da grande ceia, que foi relatada por Lucas, foi contada na viagem antes de ir para Jerusalém, na casa de um fariseu, naquele momento em que Jesus ainda se relacionava com os fariseus, né? Mas o propósito dessa parábola, por exemplo, as bodas do filho do rei, né? A festa do filho do rei, queria mostrar aos judeus exatamente isso, que Jesus veio para eles, mas como eles rejeitaram, ele se voltou para um outro povo. E aí vocês sabem a história, né? Que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que levou a mensagem do evangelho, né, para o povo, para o gentio, e esse evangelho chegou até nós, né? Então, o nosso propósito hoje não é expor essas parábolas, né? Nosso foco realmente está em Apocalipse, capítulo 19. Se você trouxe a sua Bíblia, eu recomendo que você deixe ela aberta lá, e o Lael vai me ajudar também um pouquinho aí, projetando os textos bíblicos. Eu vou usar a NVT, mas vou usar aqui também no meu celular a Almeida Revista e Corrigida. Tá? O que antecede as bodas do Cordeiro? Veja, nós falamos há dias atrás, eu vou fazer uma rápida revisão aqui, nós falamos há dias atrás o que seria o céu, a cidade, né? Como realmente seria uma parte daquela realidade que pouco se fala. Depois nós recebemos aqui o pastor Léo, que falou de experiências, né? Contou algumas experiências que ele viveu e também falou sobre pessoas ou tipo de pessoas que estariam ou não no céu. Mas hoje eu quero abordar um pouco da festa do Cordeiro, porque no capítulo 19 você vai ver Jesus se manifestando como Cordeiro de Deus, e ao final do mesmo capítulo você vai ver Jesus se manifestando como o Leão de Judá, que vem julgar a terra e julgar as nações. Então, é muito importante que nós, como cristãos, entendamos esse contexto e tentamos realmente perceber o que acontece hoje, não é? Então, no início do capítulo, pode colocar aí os primeiros versículos, do capítulo 1, 19, a gente vê que... Apocalipse 19. Ok. Nós vemos ali que há um julgamento que começa no capítulo 17 e no capítulo 18, em que ele julga Babilônia, que ele chama de meretriz, de grande prostituta, né? E aí ele diz: depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, clamando o quê? Como? Vamos falar bonito, gente. Clamando
aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Então veja, até aquele momento, enquanto no céu começa uma festa, há todo um processo de julgamento às nações. E a pergunta é, quem é Babilônia? Essa grande meretriz. Babilônia, no capítulo 17, é a manifestação do sistema religioso prostituído, sistema religioso falido, que cria seus próprios deuses. Também falamos aqui recentemente, que isso não aconteceu hoje desde a Torre de Babel, e uma manifestação forte foi quando Arão jogou lá o ouro dentro do fogo, né? Segundo ele, saiu um bezerro. E eles adoravam aquele bezerro e chamavam ele de Iavé, né? Como se fosse o próprio Deus. Então hoje nós vemos os cultos a si mesmo, os cultos a homens, os cultos a ídolos, como se fosse a Deus. E, na verdade, é essa manifestação dessa Babilônia, dessa meretriz, dessa prostituta religiosa. O texto dá exatamente essa descrição. Então, nesse capítulo, ele expressa no 17 a igreja falsa dominada por um sistema mundano. Existe isso hoje ou não? Vocês vão raciocinando comigo que nós vamos chegar num ponto muito importante sobre isso. Então, primeiro, ele fala sobre esse sistema que está em governo, que está conduzindo, e, ao mesmo tempo, parece que o sistema de Deus, a justiça de Deus, os valores de Deus estão se perdendo, e nós vemos isso hoje, a verdade não tendo força, a justiça não tendo força, e parece que nós estamos perdendo a guerra. Tudo que é de bem está se perdendo, e tudo que é de mal está se fortalecendo. E os capítulos 17 e 18 demonstram que não é essa a realidade. Deus continua no controle. Então, o povo exclama, né? Ele ouve uma voz semelhante ao som de uma grande multidão, e essa multidão diz exatamente isso. Aleluia, glória e salvação pertence a quem? Pertence ao nosso Deus. Por mais que o sistema mundano tem avançado, Deus está no controle. Estão ligados ou não? Então, esse é um ponto muito importante sobre a Babilônia. No capítulo 18, ele descreve um sistema também babilônico, dessa que ele chama de nação ou de povo. É um sistema maligno, diabólico, que vai avançando com raízes perigosíssimas no meio da sociedade, quebrando padrões, quebrando valores e muitas vezes parecendo ou querendo parecer como se fosse algo bom. Então, aqui no capítulo 18, ele destrói todo o sistema político e econômico. Tanto é que quando você avança, o final do capítulo, metade do capítulo, do 10 em diante, versículo 10 em diante, desse capítulo 19, você vê Jesus saindo num cavalo branco, e aí ele começa a destruir todas as nações. Os reis se unem contra o sistema de Deus, que é a igreja, que é a noiva. Então, preste bem atenção nisso. Faça bem assim para mim. Vai ter só 2 sistemas. O da Babilônia e o da noiva. O de Deus ou o de Satanás. Tudo está sendo preparado e produzido para isso. Por isso que eu perguntei aqui há pouco, quem vai? Porque todo o sistema babilônico será destruído. Não vou aprofundar muito nisso, mas precisava dar essa ênfase para você. Então, o julgamento de Babilônia, coloca aí 17, versículo 1, depois do 4 ao 6. Bem corrido, porque a gente tem pouco tempo. Um dos 7 anjos que derramavam as 7 taças se aproximou e disse: venham comigo, eu lhe mostrarei o julgamento de quem? Que o quê? Agora vai lá para o 4 até o 6. Vamos ler junto?
de imoralidade, de sua imoralidade. Ok, vamos lá. Um nome. Ok, leu até o 6. Então vocês viram aí que ela tinha toda uma vestimenta. Guarda essa questão da vestimenta, é importante. Nós vamos ver daqui a pouco como é que a noiva se veste. Pra vocês verem como são os sistemas, mentalidades, comportamentos completamente contrários. Então essa aí se mostra de vermelho como uma verdadeira prostituta, mas ela é rica. Ela expressa muita riqueza, no entanto, o que ela expressa no seu comportamento são maldições. É um sistema completamente contrário a Deus, portanto, é um sistema do anticristo. É tudo aquilo que resiste ao governo de Deus, né? E depois eu quero que você coloque agora, versículo 18, o mesmo capítulo, versículo 18, aliás, capítulo 18, perdão, versículo 16. Capítulo 18, 16. Que terrível parece a grande cidade. Ela o quê? Então, veja, que há um sistema de riqueza e, ao mesmo tempo, de pobreza. Completamente. Gente, a principal pobreza, eu diria que é a pobreza espiritual. O que acontece hoje? Nós vemos nas igrejas, eu não estou aqui para criticar a igreja, eu estou falando aquilo que se vê, aquilo que é uma realidade. Uma certa expressão de espiritualidade, pouca força moral. Ou seja, o cara prega o que não vive. Pode ser assim? Tá certo? Ele prega, mas não vive. Ele quer que outros façam isso. Esses dias, eu estava vendo na internet, então, se está na internet, qualquer um pode ver, um certo pastor brasileiro de uma igreja grande na Flórida, sendo desmascarado por uma de suas ovelhas, porque enquanto o marido estava doente, ele aliciava a esposa. E o pior é que muitas pessoas seguem. Então, o que acontece nisso? Uma expressão espiritual e uma fraqueza moral. Não tem autoridade. E o povo de Deus, a noiva, ela tem exatamente o oposto desse comportamento, porque ela se guarda santa. Estão ligados? Ela não se contamina. É impressionante isso. Se você olhar agora uma outra parábola, das parábolas de Jesus, que fala sobre o fim dos tempos, Mateus 25, você vai ver ali que Jesus coloca dois grupos, lembram? Todos dois ele chama de virgens, as 10 virgens. Metade delas eram prudentes e metade eram nécias, ele chama de nécias. Na linguagem amazonense eu poderia colocar um sinônimo de lesa, não, né? Então você vê que quando o noivo é anunciado, você vai já entender como é que funciona o casamento judaico, que é um prenúncio do que vai ser as bodas do cordeiro, né? Ele diz, eis que vem o noivo. Elas acordam, elas estavam dormindo, e as virgens prudentes fazem o quê? Acendem o seu candeeiro para poder ser recebidas pelo noivo. E as outras não têm azeite, que simboliza o Espírito, podemos subentender assim, né? Então elas perguntam para as virgens prudentes se elas têm óleo, e elas dizem, elas pedem um pouco do óleo. E as virgens prudentes dizem que elas não podem ceder o óleo, que o óleo é delas, não tem como ceder. E ela diz o quê? Vão aos que vendem. Quem são os que vendem o óleo? Estão ligados ou não? Hoje se vê muita gente vendendo óleo, a unção. Não é o óleo que o pastor Jocão vende. É realmente um poder. Isso virou até piada em alguns lugares, né, pastor Joás? Né? O cara fica dizendo, eu vou liberar isso, eu vou liberar aquilo.
porque o homem concentrou o poder nele mesmo, e a Bíblia diz, lembra do capítulo 19, versículo 1, todo poder, toda autoridade pertencem a Deus. Coloca de novo 19:1, meu príncipe, por favor. E aí nós vemos, olha aí, lá o finalzinho diz, aleluia, salvação e glória, o poder pertence ao nosso Deus. Não pertence ao sistema da besta, o sistema da Babilônia. Todo o poder pertence a Deus. Então vamos lá. O outro ponto que eu quero destacar sobre o sistema da Babilônia é quem lamenta. Agora tu coloca lá aquele nosso, eu não sei se já é ele, aquele nosso ilustração lá do PowerPoint. É isso aí? É. Então nós estamos bem aqui, né? O julgamento da grande prostituta, nós falamos, as vestes, né, que nós vimos. E aí quem vai lamentar a destruição da Babilônia? Não sei se está pequenininho, irá valer? Quem vai lamentar? O sistema econômico e político. Você pode ler depois com calma aí o capítulo 17, 18, aliás, e você vai entender que os reis da terra eles vão lamentar, porque eles perdem o poder. Depois, os mercadores e comerciantes, eles também reclamam. E, por fim, os transportadores. Inclusive, o texto diz, ele fala sobre capitães de navios, ele descreve realmente um movimento econômico que sofre com essa intervenção do Cordeiro, que eu diria que será uma mega crise. Não é? Agora eu quero voltar de novo para o 19, explicado isso a vocês. Eu quero para o 19, versículo 2. Então, 2, né? Seus julgamentos são verdadeiros de quem? Do Cordeiro. Do Cordeiro, né? E justos. Ele castigou a grande prostituta, vamos lá falar. Que corrompia a terra com sua imoralidade. Vamos ler juntos, gente boa. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Então veja aqui, esse sistema religioso é um sistema violento. Muitos ainda serão sacrificados. Inclusive, quando chega no momento lá no capítulo, eu acho que é no 17, né? João pergunta até quando, ele diz, o anjo responde, até que se complete o número daqueles que morrerão por causa do Cordeiro, por causa do testemunho. Não é? Então, essa Babilônia ela se torna violenta, esse sistema, né? Vamos lá. Pode ler o próximo. 4. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia. A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Do versículo 1 ao versículo 6 são 4 aleluia, mostrando realmente a vitória do Cordeiro. Pode ler mais. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram, amém, aleluia. Os 24 anciões tipificam todo o sistema religioso de Deus, ou seja, todos aqueles que serviram ao Senhor fielmente ao longo de toda a existência humana. Não é? Então, eles se prostram diante do Senhor, eles continuam prostrados. Você sabe o que significa realmente essa questão da piedade? Andar prostrado na presença de Deus. Só que nós não entendemos isso na nossa linguagem ocidental. Nós achamos que andar prostrado é andar assim. Andar prostrado diante de Deus é andar em obediência. Estão ligados ou não? Andar prostrado diante de Deus é ter a convicção de que a palavra de Deus é a autoridade máxima e ela é confiável e por isso ela deve ser obedecida. Estão ligados de novo ou não? Ok, versículo 5. E do trono veio uma voz que dizia, louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Pode passar?
Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Ok? Então aqui está provado que enquanto se prepara Sandro Breval, todo um processo de festa no céu, a terra está em juízo. Há um juízo. Tem coisas que eu confesso a vocês que eu preciso me aprofundar mais para entender realmente. Eu não quero falar besteira, entendimentos equivocados, mas eu entendo que nesse momento, até agora eu entendo, né, na minha limitação de conhecimento, que nesse momento os mortos ressuscitados, esses que são representados pelos 24 anciãos, estão ali na presença, mas o Senhor Jesus ainda não veio nos ares para buscar a igreja que permanece na terra. São acontecimentos que ocorrem simultaneamente. Não é? Simultaneamente. Em certos aspectos, eu diria que a grande tribulação sempre teve. Teve tribulação. Imagina se você vivesse no tempo em que Nero incendiou, aliás, iluminou a cidade com os corpos dos cristãos pendurados nos postes, queimados. Que tribulação. Talvez não teve algo tão violento como aquilo. Poderíamos dizer que era o fim. E não era. Então, há um processo de acontecimentos contínuos. Mas esse momento aqui, nós estamos a 3 capítulos de encerrar o livro. 21 e 22. Né? Então, essa realmente é o momento que vai acontecer o juízo. Eu vou lhe mostrar biblicamente isso. Então, do versículo 19 a 6 que acabamos de ler, nós vemos que o cordeiro derrota a Babilônia, a multidão grita aleluia, que o poder pertence a Deus, né? A prostituta é destruída, derrotada por um juízo justo de Deus. Depois a multidão volta a clamar novamente que o poder pertence ao Senhor. Como eu disse, são 4 aleluias, né? nesses 6 versículos. E a vitória é realmente declarada, né? E como eu falei há pouco, o grande atenção que cada um tem que ter, alerta que todos nós devemos ter, é que, de fato, onde nós estamos nesse cenário. Se nós estamos do lado da Babilônia, ou se nós estamos do lado da noiva de Cristo. A noiva de Cristo vai expressar algumas características que o próprio texto diz. Uma das coisas que o texto diz, vamos ler agora o versículo 7. Vamos lá? Vamos ler juntos? Bem bonito, vamos ler juntos, gente boa. Alegremos-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Então veja, há todo um preparo da noiva. A Maiara deve ter se preparado muito, né, Maiara? A Míria para o casamento, né? Quem mais? Né? As mulheres se preparam para um casamento, não é? Os homens nem se preocupam muito aqui na nossa realidade, né? Mas a noiva, ela se prepara muito. No entanto, o nosso preparo de noiva na nossa cultura ocidental é o quê? Arrumar o cabelo, que é legal, tá se preparando. A igreja tem algo semelhante, mas é outro tipo de preparo. O principal preparo é a separação, é se guardar para o noivo, é se santificar para o encontro com o noivo. Nós estamos agora vivendo esse tempo de preparação. Você, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, publicamente você fez um contrato com Ele. Um contrato, uma aliança com Ele. E você sabe como funciona o casamento, né, entre o povo judeu. Quando
a mulher é contratada, ou seja, é autorizado pelo pai que ela vai se casar com aquele homem. Você lembra da história de José, né, e Maria? Ela estava o quê? Desposada, ou seja, estava certo, eles já eram casados, mas moravam em casas separadas. E ela não podia se prostituir, ela não podia se envolver com homem nenhum. Agora, espiritualmente falando isso, quando você é comprado pelo sangue de Jesus, quando somos comprados, ele diz que nós não podemos nos prostituir com o mundo, porque nós temos uma aliança com ele. E esse processo é um processo de santificação, é toda essa preparação que, semelhantemente, as mulheres fazem antes do ato do casamento, nós nos preparamos para o encontro com o santo. Então era interessante como acontecia naquele tempo, porque quando ela era selado, havia uma taça de vinho que era dada ao pai e à noiva, dizendo, ela está desposada para mim. Quando aquilo terminava, aquele ato ali na família, o noivo voltava para a casa do seu pai e a noiva tinha que fazer o quê? Se preparar para o casamento. Estão ligados ou não? Só que o noivo viria em qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora da noite. E detalhe, a noiva tinha que estar preparada, Miriam. A noiva tinha que estar preparada. Por isso que quando na parábola de Mateus 25, o amigo grita, o amigo do noivo, eles faziam tipo um cortejo e dizia, o noivo vem, o noivo está vindo, alguma coisa desse jeito. O noivo está vindo, o noivo está vindo. E a noiva tinha que estar pronta. Quando chegava, o noivo batia na porta. E o pai olhava se era o noivo. Se fosse o noivo, ele abria a porta. O que Jesus fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você reconhece a voz, e abrir eu entro, e me torno um com ele. Casamento. Estão ligados ou não? Chegou a minha arrepia. Então, quando passava esse processo, aí começava a festa. Aí, veja, o noivo levava a noiva para a casa dele, para a casa do pai dele, e lá que acontecia a festa da boda do cordeiro. E para onde Jesus vai levar a noiva? Para a casa de quem? Ele foi para a casa do pai preparar lugar para nós morarmos. Veja, que nós temos às vezes dificuldade de entender, mas é muito simples. Porque quando nós pegamos, quando o Sandro casou com a Miriam, tirou a Miriam da casa dela e levou, teoricamente, para a casa do pai dele, que é a casa dele, para o lado dele. O noivo tinha essa responsabilidade de levar. E ali havia uma festa que durava de 7 a 14 dias de celebração. Há quem diga, tá? Eu não sou muito dessa linha, mas há estudiosos que dizem que, enquanto está havendo essa festa no céu de 7 anos, vai estar havendo os 7 anos de tribulação. Eu tenho um pouco de reserva sobre isso, porque eu penso que a festa, a celebração da boda, a celebração vai ser contínua, é como se nós ficássemos eternamente celebrando a presença do Senhor. Ele vai ser toda a nossa alegria. Então vejam que uma das coisas que o texto diz, coloca agora o 8, por favor. Olhem só, vestes. Então, vamos ler de novo o 7, só para a gente emendar no 8. Volta de novo. Alegremos-nos, exultemos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Você está pronto? O noivo pode ser anunciado a qualquer momento. Lá vem o noivo. É sério, gente. Próximo versículo, 8. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Então, veja, a ordem ou a expectativa de Deus para a igreja é que ela se purifique cada vez mais, enquanto a Babilônia vai fazendo o quê? Se corrompendo cada vez mais. Estão ligados ou não? Entenderam?
A Babilônia vai cada vez mais se aprofundando de pecado em pecado, de imoralidade em imoralidade, de perversão em perversão, de iniquidade em iniquidade. E a noiva é exatamente o caminho contrário. Ela vai se preparando, vai se santificando, vai se separando. Ela está disposta a dar a sua própria vida, dar o seu próprio sangue para se manter leal ao seu noivo. A expressão para mim que eu coloquei, que eu cunhei, que eu escrevi no meu coração é que eu tenho que permanecer fiel e dedicado ao Senhor até o fim. Então, a questão das vestes, vocês vejam que é uma veste pura, branca, e a veste da Babilônia, vermelho, púrpura. Expressão de blasfêmias, né? De uma falsa riqueza. Apocalipse 3:5 diz assim: o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Então, a questão das vestes é fundamental no entendimento desse contexto, dessa cena. 19:7, ele diz, acabamos de ler, né? Alegramos, exultemos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva já se preparou. E ele fala, ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco. Ou seja, nós que cremos no Senhor, não pense que você se purificou com sua própria força, você se separou com sua própria força porque você é o bicho, você é o santarrão, a santarrona. Somos justificados por Cristo. Nós somos lavados pelo sangue dele, ao momento que nós cremos. E nós trabalhamos para permanecer limpos. Então, as vestes identificam de que lado nós estamos. Você e eu deveríamos nos envergonhar quando nós nos expressamos no mundo lá fora como Babilônia e não como igreja, como noiva de Cristo. E a expressão nossa tem a ver com o que falamos, porque está dentro da nossa mente. A mentalidade da noiva é diferente da mentalidade da Babilônia. Estão ligados? Da prostituta. Veja, coloca agora lá de novo a apresentação. Aquele cronograma. Eu tentei montar um mini cronograma, Heraldo, aqui da volta de Cristo. Que está aí, ó. Então, a segunda vinda, primeiro aborda as bodas no céu, que a festa, nós lemos Apocalipse 19, de 5 a 7. Eu coloquei ali 7 anos por causa da cultura judaica. Aí eu coloquei um asteriscozinho lá para você ficar ligado que tem que analisar isso aí. Ok? O segundo é o juízo de Deus sobre as nações da terra, que é o capítulo 17, 19, 17, 18, mas vai até o 19, quando Jesus vem no cavalo branco e ele vai julgando a terra. Aí o final do capítulo 19. Terceiro, lê aí para nós falar. Jesus nos levará à casa do Pai e viveremos essas cenas, né? Que João fala, aqueles que já estiverem lá, né? Já estarão lá os salvos, especialmente os mortos, aqueles que já foram levados. Eu fico imaginando crianças que não nasceram, que foram geradas, mas que não nasceram. Se alguém tem filho assim, saiba que essa criança está lá. Eu já tenho mais convicção disso hoje, pastor Joás. Eu já tenho mais convicção disso. Não sei se alguém aqui perdeu o filho involuntariamente, gerou e perdeu, mas saiba que provavelmente, certamente essa criança está lá. Né? E quarto, Tribunal de Cristo. Então aí é o tribunal onde nós somos julgados pelos nossos atos, não é sobre salvação aí. E aí tem a ver com recompensa, com galardões. Quinto, tempo de adoração diante do trono. Então, há um tempo em que há realmente cânticos espirituais. Tem até um louvor aqui eu acho que é do Ademar de Campos. Agora eu estava lembrando, mas nesse momento eu esqueci, né? Que fala sobre esse momento, né? Eu vou tentar lembrar e eu vou cantar. Todos vocês conhecem
Ademar de Campos sendo aquele CDD de 30 anos, né? Vamos lá, pode passar. E aí, sexto, haverá as bodas do cordeiro e a ceia. A ceia também é um outro simbolismo que ele falou que nós cearíamos com ele na próxima vez, né? Como todas as nações. Agora, raciocine comigo. Quando eu falei para vocês que na grande Jerusalém, né, reunirão povos de todas as línguas e nações. Então, ele haverá de reunir nesse tempo a grande igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, né? E ali também terá a ceia do Senhor. Sétimo. Depois os céus se abrem e Jesus será visto nos ares e todos o verão. Então aí, se você continuar lendo o Apocalipse, eu não vou seguir hoje, porque o meu ponto era esse aí, eu precisaria de mais tempo. Quem sabe, no outro momento, eu volto nisso aí de novo. Você vai ver que ele vem, aí ele começa a julgar a terra e realmente a partir para o desfecho final, né, do juízo daqueles que serão realmente salvos e aqueles que serão condenados. Oitavo, não é isso? Não. Passamos já? Oitavo. Oitavo. Aí, Jesus virá como o ladrão após as bodas. Lembra que o próprio Jesus fala lá em Lucas, ele diz que o Filho do Homem virá como o ladrão. Não é que ele é o ladrão, né? Semelhante a um ladrão, ou seja, você não está esperando. Nós precisamos estar atentos para os sinais, né? Que a palavra já nos dá. E aí, o nono, já lemos, não? Nono. Um ponto importante é que João ele se prostra diante do anjo, né? Que está anunciando, e o anjo diz: não faça isso. Eu sou um servo igual a você. Que coisa interessante. Gente, quando nós, como filhos de Deus, realmente entendemos o nosso lugar, não há espaço para idolatria. Estão ligados ou não? Não há espaço para o cara querer ser adorado. O anjo disse: só ele pode ser adorado. Você não está aqui para me adorar. Eu sou um servo igual a você. Eu sou um anjo, mas eu sou um servo semelhante a você. E nós só podemos adorar ao Todo-Poderoso. Tem mais aí? E aí, por fim, a nova igreja deve o quê? Adorar a Cristo antes das bodas, durante e eternamente. Nós somos chamados para a adoração. Eu já falei um pouco como acontece o preparo da noiva, mas eu queria ler um texto lá de Efésios 5. Efésios 5, 25, nós já estamos na reta final aqui para concluir. Está no nosso horário. Efésios 5, 25. Veja, a noiva, ela vai ser perseguida. A ideia é corromper. Você sabe como funciona o sistema de corrupção, né? Exatamente ferir a tua autoridade moral. Se eu consigo corromper o Rafael, ele não vai poder dizer nada contra mim, porque ele é igual a mim e ele não tem força moral. Então, o grande desafio é a perseverança da noiva. A noiva precisa perseverar naquilo que ela creu. Eu anotei algumas coisas que eu observo. Primeiro, ela tem que realmente ser separada do mundo. É um outro propósito de vida, não é nem estilo. De total santificação. Se você amanhã estiver em alguma reunião, lembre-se, você é noiva de Cristo. Não fale igual a eles. Você não precisa se chamar palavrão para dizer que você gostou ou fechou um negócio. Você não precisa se corromper para você se sustentar. Você não precisa. O Senhor vai te sustentar se você for fiel a Ele. Nós não podemos nos corromper. Nem economicamente, no aspecto econômico, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto político. Porque isso é um comportamento da Babilônia, né? Então a igreja tem que realmente se manter separada. E aí perseverar, vigiar, pedir discernimento de Deus e praticar a palavra, que é exatamente obedecer
aquilo que o Senhor já nos disse, dá crédito à palavra. Não é? A igreja não deve se contaminar com o mundo. E, ao invés de parecer como realmente a igreja, e sim parecer como Babilônia, disfarçada por trás de uma falsa religião. Não é? Colocou o texto lá, Efésios 5, 25, fala: Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Pode ler, continua. Pode passar. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Tem uma outra linguagem que diz que ele purificando-a para si mesmo. Você sabe de uma coisa? Presta atenção, maridos, aqui. Você é o purificador da sua esposa, estão ligados ou não? Cristo trabalhou para purificar a sua igreja, mas muitos maridos estão corrompendo a sua esposa até o seu leito. Um dos papéis de Cristo e um dos papéis dos homens, de nós homens, é purificar a esposa como Cristo purificou a igreja. Continua. Pode passar? Aí. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então veja, o preparo é uma separação do mundo, mesmo vivendo no mundo. Está se separado do mundo e preparando-se para o encontro com o noivo. Passa, por favor. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Ok. Vai para o 32 agora. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Então veja, o que Paulo tenta nos ensinar é que há um paralelismo, há um paralelo entre a nossa família e a família de Deus. Não é? E ele chama isso de mistério. Não queira entender tudo, porque não é para entender tudo. Há coisas que são misteriosas. Tanto é que o próprio Paulo, quando fala do que ele viu no céu, ele não dá clareza. Ele diz o quê? Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então é mistério, mas vai ser coisa boa. E por fim, agora eu quero, como eu prometi, né, na nossa propaganda, eu perguntei quem vai. A Bíblia descreve esse grupo de quem vai. Agora coloca lá, de novo, volta lá para a apresentação. A lista de quem estará nesta festa. Veja, a festa ela tem duplo sentido ou duplo aspecto do mesmo público. Ao mesmo tempo em que você é convidado para a festa, você também é noivo. Estão ligados ou não? Nós somos convidados para a festa do nosso próprio casamento, ou simboliza, né, o casamento eterno. Então vamos lá. Aí, ó, quem vai? Apocalipse 21, 7 a 8. Se você quiser fotografar aí para você saber, coloquei lá de lá quem entra. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Há uma luta. Por isso que há necessidade de perseverança e obediência. E quem não entra, ou excluído, mas o quê? Aos covardes, incrédulos, abomináveis, imorais, sexuais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos receberão a sua parte aonde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é realmente a condenação eterna. Então, essa questão aqui, uma das coisas que eu mais hoje observo, primeiro é os covardes. É um grupo de pessoas que realmente não sustenta a sua fé pelo testemunho. Ela pode até conhecer muito a palavra, fala muito da palavra, ensinar, ela pode ter visão, audição, sei lá o que, mas ela não sustenta pela obediência. É o tipo do Balaão, né? Obedece até um ponto. É o tipo Saul, obedece até onde ele quer,
né? E aí depois ele fala sobre os abomináveis e imorais sexuais. As duas palavras têm a ver com essa questão da sexualidade. É impressionante como nós estamos vivendo uma mutação dos valores e da identidade sexual nessa geração. O Mateus, meu filho, ele tem momentos que ele tem dificuldade de andar. E às vezes eu gosto de sair com ele. Esses dias eu fui no supermercado. Ele é um rapazão, né? Gordo e forte. Eu tenho que segurar na mão dele, porque às vezes ele cai mesmo. E às vezes eu noto, e dá para ver que ele é especial. Mas às vezes eu notei pessoas olhando como se não fosse pai e filho. Porque a mente já está cauterizada. Até falei para a Sueli. Eu digo, Sueli, você acredita? E os caras acham que é como se fosse um apoio para aquela escolha. Mas a palavra está dizendo aí, essa turma será julgada. Eles não foram criados para isso. O próximo bloco. Quem vai? Pode passar. Flá. Cadê? Apocalipse 21, 24 a 27. Olha aí. E as nações daqueles que são salvos andarão na luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e honra, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, isso aí se trata da Nova Jerusalém. As nações, veja, se reunirá povos de todas as tribos, línguas e nações. Eu fico imaginando, semana que vem eu vou falar sobre o cotidiano do céu. Eu estou com esse entendimento meio louco aí. Mas eu vou mostrar biblicamente. Vai ser a nossa última noite, semana que vem. Eu vou falar como que vai ser o cotidiano do céu. Fico imaginando o Raimundo com a harpa sentado numa nuvem, tocando a vida toda. Já pensou? Vai ser chato, né? Não vai ser assim não, hein? Vamos lá, quem vai ser os excluídos aqui? Mas de modo algum entrará nela algo contaminável ou que cause abominação ou uma mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pode passar o próximo? Eu acho que é o último. 22, 14 e 15. Quem entra? Bem-aventurados são os que guardam os seus mandamentos, porque aí, eles têm direito à árvore da vida e podem entrar nas cidades pelos portões. Que maravilha, são 12 portões. Gente, quando esses dias eu estava me aprofundando um pouco nesse entendimento, realmente é um lugar incorruptível. Completamente incorruptível. É um lugar completamente santo, por isso que não precisa de templo, porque a presença do Senhor é o próprio templo. Alguns acham, como eu já falei aqui, adorar para Deus não é você ficar cantando o tempo todo. Adorar é estar submisso, estar em plena obediência. Essa é a maior adoração. Eu fico me perguntando por que, como é o nome daquele homem que foi arrebatado lá em Gênesis, o nono, que ele não morreu, sumiu aqui da minha memória. Está vendo como é jovem? Enoque, pronto, Enoque. Vocês que viveram naquele tempo lembram mais rápido, né? Enoque, para mim, Enoque, a verdade de Deus era a verdade dele. O Zé pegou com o Zé, né? Não havia sentido ele permanecer naquele mundo corrupto. Então, no lugar celestial, na habitação celestial, não haverá nada corrupto. Penso eu que as nossas vidas, vamos falar disso na semana que vem, serão completamente renovadas. Completamente. Então, quem está lá fora? Os cães, os feiticeiros, os sexualmente imorais e aqueles que praticam a mentira. Acabou já, Léo? É o último. Acabou, né? Então, amados, de fato, penso eu que há todo um movimento espiritual. E eu também tenho entendido que há uma velocidade maior, porque, como o próprio Jesus descreveu, que se ele não abreviasse o tempo, até os escolhidos poderiam ser enganados. Porque eu tenho visto muitos enfraquecendo na fé.
Eu tenho visto pessoas, hoje mesmo eu ouvi de um rapaz que era firme na igreja e hoje ele bebe, hoje ele isso, hoje ele aquilo. Ele precisa ser resgatado. Ele precisa se reconciliar com o Senhor. Porque, meu amigo, meus irmãos, isso não é uma brincadeira. A palavra de Deus é a verdade. Eu vou dizer mais para você. Você acreditando ou não, ela é a verdade. Você dando crédito a ela ou não, ela é a verdade. O versículo 19, acho que o versículo 8 ou 7, ele fala exatamente isso, que escreve isto porque é a verdade de Deus. Então, meus amados, eu peço a você, se volte para Deus. Se você está andando de uma maneira que não agrada ao Senhor, peça perdão, conserte. Se prepare para o encontro. Se prepare para a festa das bodas. O preparo envolve todo esse processo de santificação e de intimidade com Deus. Eu quero dar um minuto para você falar com o Senhor. Eu quero que você converse com Deus e que, se você tem consciência que você hoje tem vivido mais como Babilônia do que como noiva de Cristo, é hora de recomeçar, meus amados. É hora de consertar isso. Se sua vida não tem sido para a glória do Senhor, é hora de se arrepender e de passar a ser um homem e uma mulher de fato e de verdade, que expressa a glória do Senhor e que se move num preparo para o encontro com o Senhor. Jesus virá, como diz aquela canção, né? Diz que um dia lindo eu almejo Deus encontrar. Aquela glória que prometida está. Gozo e alegria eu posso sentir porque Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez. Ele vem para fazer duas coisas: julgar a terra, que é a Babilônia, e buscar a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o teu povo e nós queremos unir as nossas mãos às tuas mãos, pedindo ao Senhor: santifica-nos, purifica-nos, enche-nos do teu Espírito, dá a nós fome e sede da tua justiça, ensina-nos o caminho da santidade, para que possamos, em breve, muito em breve, nos encontrar contigo. Em nome de Jesus.